Aemon Targaryen é um personagem que dispensa maiores apresentações. Sendo um dos Targaryen mais conhecidos e aclamados em toda a obra, ele é considerado como um ícone da sabedoria e da ponderação, mesmo em face dos piores testes, e é muito respeitado como erudito e como um homem de honra. Mas de que forma ele veio a se tornar o mestre de Castelo Negro e como foi que uma das mais extraordinárias histórias de vida em toda Westeros se iniciou? É justamente isso o que vamos entender a partir de agora. Aemon nasceu como o terceiro dos filhos do rei Maekar I com sua senhora esposa, a Lady Diana Dane, quando Maekar ainda era um príncipe, e sua infância é pouco conhecida, para além do fato de que seu nome é uma homenagem do pai ao seu tio bisavô, Príncipe Aemon, o Cavaleiro do Dragão, um dos guerreiros de maior fama e renome em toda a história dos Sete Reinos, considerado como um ícone da cavalaria e como um homem de grande valor. Desde o início de sua vida, Aemon já demonstrava uma inequívoca inclinação para o mundo das letras, sendo um voraz devorador de livros, e com um temperamento bastante diferente do marcial Aemon por conta do qual ele fora nomeado. O irmão mais jovem de Aemon, o príncipe Aegon, ao qual Aemon era muito próximo, costumava fazer com ele uma brincadeira sonhadora, segundo a qual seus ovos de dragão eclodiriam um dia, ainda que dragões não tivessem sido vistos nos reinos havia décadas, para que ambos viessem a se tornar senhores de dragões, uma fantasia infantil que pouco significava para Aemon, que era por definição um jovem mais pautado pela realidade. Quando era jovem, o príncipe Aegon tivera seus cabelos completamente raspados, fazendo com que sua cabeça se tornasse calva, o que rendeu a ele o apelido de Egg, ou ovo, dado por Aemon, uma espécie de trocadilho com sua calvície, que se assemelhava a um ovo. Os irmãos sempre se deram bastante bem e tinham por costume brincar com cenários imaginários, até mesmo recriando a famosa Batalha do Campo da Grama Vermelha, o embate derradeiro da primeira rebelião Blackfyre sobre a mesa de seu preceptor, Mestre Melleken. A vida de Aemon desde a juventude foi determinada pelo seu avô, o rei Daeron II, que tinha então 4 filhos crescidos, 3 dos quais já tendo seus próprios filhos. Sua graça costumava dizer que dragões de mais eram tão perigosos quanto dragões de menos, querendo dizer que, com tantos descendentes em linha direta, a questão sucessória poderia se tornar perigosa ou até mesmo potencialmente letal, caso nada fosse feito, e por isso ele decidiu enviar Aemon para a Cidadela, para ingressar na Ordem dos Mestres e se tornar um deles. Aemon, sendo um rapaz afeito à leitura e aos estudos, se lançou avidamente nessa nova oportunidade, estudando com afinco e forjando seus elos de corrente sem maiores percalços. Enquanto isso, seu irmão Aegon acabou por se tornar o escudeiro de um alto cavaleiro andante chamado Sor Duncan, o Alto, e após a grande praga da primavera, ambos acabaram se vendo em Vila Velha, onde Aegon decidiu visitar o irmão. Aemon simpatizou com o grande cavaleiro, chegando até mesmo a medi-lo, para guardar a informação nos registros da cidadela, além de dar ao irmão uma mula para seu transporte, chamada de forma zombeteira de mestre. A educação formal de Aemon terminou aos 19 anos, quando ele forjou seus últimos elos e recebeu seu colar de mestre, tornando-se oficialmente parte da ordem e fazendo seus votos de obediência, abnegação e dedicação total aos seus senhores, fossem eles quais fossem. Isso acabou por cumprir o propósito pretendido por seu avô Daeron, pois agora que Aemon era um mestre acorrentado, ele não teria mais nenhuma pretensão de herdar terras, rendimentos ou títulos, e viveria para o serviço, significando que haveria um dragão a menos para figurar na linha sucessória ao trono. Aemon começou sua vida de serviço em uma corte de um nobre não nomeado, mas é claro que um membro da família real não iria definhar em uma posição sem importância por toda a vida, e quando seu pai subiu ao poder como Maekar I, ele convocou Aemon e todos os seus irmãos à corte, mas havia um problema com isso. Aemon não desejava se sentar no pequeno conselho do pai, como era sua intenção, pois temia que isso tiraria o lugar que era por direito do grande mestre, o escolhido pelo conclave da cidadela para representar a instituição junto à corte, e por isso ele optou ao invés disso por servir em Pedra do Dragão, o domínio de seu irmão mais velho, Príncipe Daeron, até que este morresse devido a uma gripe. No ano 233 após a conquista, Maekar I morreu lutando durante o Levante Peak, e como não havia um herdeiro claro ao trono, um concílio foi conclamado para decidir a questão.
O príncipe Aegon, escudeiro de Sir Duncan, foi naturalmente considerado como um possível sucessor, mas alguns dos lordes mais importantes e poderosos da corte o consideravam como meio camponês, por conta de suas andanças pelos reinos com o grande cavaleiro Sir Duncan, convivendo com o povo comum, e por isso não consideravam que sua ascensão ao poder seria de seu interesse. Sendo assim, foi considerada a possibilidade de que Aemon pudesse renegar seus votos de mestre e assumir o poder no lugar de Aegon. De fato, a coroa foi discretamente oferecida a Aemon, e este, também discretamente, a rejeitou, se recusando a abnegar seus votos e sua missão de vida. Por conta disso, os lordes se viram sem opções, e Aegon acabou sendo escolhido para herdar o trono, subindo ao poder como o quinto de seu nome. No entanto, apesar da ascensão bem-sucedida de Aegon ao poder, havia um problema. Aemon sabia que, enquanto permanecesse na corte ou próximo a ela, sua mera presença seria uma faca apontada para a garganta do irmão, pois sempre que alguma das medidas de Aegon desagradasse a um grupo de poderosos, ele poderia ser usado como um possível substituto para Aegon, e com isso, ele chegou à conclusão de que a única maneira eficiente de proteger o irmão dessa perspectiva preocupante seria saindo do caminho para sempre. Por isso, ele decidiu rumar para norte, até a muralha, para tomar os votos de um irmão negro e se tornar parte da Patrulha da Noite, ainda em tenra idade. O irmão ficou comovido com a determinação de Aemon de se sacrificar para proteger sua posição como rei, e por isso, providenciou uma espécie de guarda de honra para o irmão, esvaziando as masmorras da Fortaleza Vermelha e enviando cada escroque que encontrou para tomar o negro junto a Aemon. Curiosamente, um dos homens que seriam enviados junto a Aemon para tomar o negro era ninguém menos do que Sir Brynden Rivers, o Corvo de Sangue, que havia recentemente caído em desgraça por conta de seus meios traiçoeiros e fora punido pelo rei. Ele e diversos de seus homens de seu antigo destacamento de arqueiros estiveram na comitiva que levaria Aemon até a muralha, a bordo do navio Dragão Dourado, no qual viajava também Sir Duncan, o senhor comandante da Guarda Real de Aegon V, que acompanharia Aemon para a Atalaia Leste como uma espécie de guarda-costas, protegendo sua retaguarda como cabia a uma espada branca, antes de retornar à capital. E foi desse modo que os anos e décadas se passaram na vida do valoroso mestre Aemon, que ainda se corresponderia de tempos em tempos com seu sobrinho bisneto, o príncipe Rhaegar Targaryen, com quem compartilhava o amor pelo mundo dos livros, até que muito tempo se passasse, a casa Targaryen minguasse até ser removida do poder à força, enquanto Aemon envelhecia, frio e esquecido, nos confins do mundo civilizado. Mas ainda assim, esse não seria o capítulo final da vida do mestre de sangue real.